Olá, sétimo ano. Começaremos agora mais uma unidade, a 14ª unidade do ano, a segunda do quarto bimestre, já indo para a reta final do nosso ano letivo. Nesta unidade, nós estudaremos ainda o Brasil, a história do Brasil, no período colonial, portanto, Brasil-Colônia, e agora nós vamos estudar a expansão para o interior. Nas unidades de Brasil que nós estudamos anteriormente, nós vimos que os portugueses eles se fixaram. Quando começou a colonização, nós tivemos aquele período pré-colonial que eles vinham aqui com bastante frequência, mas carregavam os navios de pau-brasil, levavam embora, e ou vinham, paravam, abasteciam os navios e seguiam para as Índias, e não se fixaram. Depois, com a colonização, eles passaram a se fixar aqui, para evitar a invasão dos franceses, dos holandeses, que nós estudamos na aula anterior, mas ficaram muito tempo só no litoral do território brasileiro. E nesta unidade nós veremos então como que foi o processo de interiorização, ou seja, a entrada deles para o interior do país, do território brasileiro. Então, só relembrando aqui que os colonizadores, ou seja, os portugueses, permaneceram quase um século no litoral do território brasileiro e fizeram poucas expedições para o interior porque não era interessante para eles o risco de ir para o interior nesse primeiro século de exploração do território. Lembrando, gente, que o Brasil, desde aquela época, principalmente naquele momento, era coberto por mata. Então, todo o litoral indo em direção ao interior do Brasil era uma floresta de mata atlântica que pegava praticamente todo o território brasileiro. É uma mata um pouco mais densa, uma mata mais fechada, que dificulta a locomoção, o deslocamento é muito difícil, sobretudo quando tem que usar animais, etc. Então era muito difícil esse deslocamento, não valia a pena gastar tempo, energia, correr risco para ir para o interior sem saber o que eles vão fazer por lá. Mas de qualquer maneira, alguns vão começar a tentar ir para o interior, abrindo caminhos para o interior, e esses caminhos começam a atrair mais pessoas a fazer também essa migração para o interior do território, e nesse processo vai surgir novas vilas, novos povoados. Basicamente é isso que nós vamos estudar nessa unidade aqui, tá certo? Então, esse povoamento do interior do Brasil vai ocorrer de diversas maneiras, nós estudaremos isso agora. Para começar, o primeiro ponto aqui importante é conhecer essas expedições para o interior. Essas expedições elas vão ser conhecidas como bandeiras, as bandeiras, tá certo? Então as bandeiras eram expedições, eram grupos que viajavam partindo do interior, principalmente da região de São Paulo, partiam para o interior do litoral, para o interior do território, entrando então pela colônia em busca de riquezas. São Vicente, por exemplo, que ficava no litoral, onde hoje é o estado de São Paulo, era um dos pontos de partida mais conhecido. E tudo isso, gente, porque o nordeste da colônia, lá na região da Bahia, Pernambuco, foi onde se desenvolveu a lavoura açucareira. Nós já estudamos isso anteriormente na sociedade açucareira. Então, aquela região se desenvolveu muito mais. De forma que ela, então, tinha a atenção maior de Portugal, ou seja, tinha o maior interesse da metrópole. Então, claro que os portugueses, como tinham a intenção de explorar esse território, eles davam atenção para aquela região que dava mais lucro, que tinha mais retorno. Desta forma, as vilas que ficavam mais ao sul do território, como por exemplo a vila de São Vicente, Piratininga, Santo André da Borda do Campo, essas regiões sofriam muito com faltas de recurso, porque foram abandonadas pelas autoridades portuguesas. Os portugueses estavam preocupados com o Nordeste, que era onde dava mais lucro. Então, a vida nessas vilas era muito precária, era muito pobre, muito difícil. E vai ser dessas vilas, então, que vão surgir os bandeirantes, ou sejam, pessoas que vão participar dessas expedições para o interior, que nós chamamos de bandeiras. Então, bandeirantes, aqueles que participavam das bandeiras. Então, os bandeirantes partiam para o interior do território e levavam armas, munições, alimentos e algumas poucas roupas mudas de roupa,
Basicamente, eles levavam aquilo que era estritamente necessário para a sobrevivência, nada mais do que isso. Porque quanto mais coisas eles levassem, mais difícil era a entrada para o interior. Então tinha que ser só o básico mesmo. E alguns desses bandeirantes, à medida que essas expedições começaram a evoluir, começaram a levar também sementes, para que no meio do caminho eles criassem pontos de parada para fazer roças. Qual era o objetivo disso, gente? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que um grupo de bandeirantes saíam lá da Vila de São Vicente. Então eles caminhavam bastante para o interior do território. Aí eles achavam um ponto de parada, faziam uma roça, plantavam, continuava a viagem para o interior. Essas viagens vão demorar dias, meses. Quando a comida acabasse, eles voltavam para aquele ponto de parada, faziam a colheita para ter alimentos para continuar a viagem ainda mais para dentro do território e não precisar voltar lá para São Vicente, que era o ponto de partida. Por exemplo, plantavam milho. O milho leva em torno aí de 3 meses para produzir. Então, às vezes, uma viagem para o interior, 3 meses depois eles já tinham alimentos em condição de colher e não precisava voltar lá para a Vila de São Vicente, que era onde eles saíram, neste nosso exemplo aqui, tá certo? À medida que os bandeirantes avançavam para o interior, eles acabavam descobrindo novos rios, plantas, animais e aves diferentes. Então começaram a conhecer esses elementos da natureza que no litoral eles não conheciam. Começaram a explorar, conhecer coisas novas para dentro do interior do Brasil. E é claro que em alguns momentos eles terão contato com povos indígenas que até então eram desconhecidos. Esses povos indígenas que nem iam para o litoral, ficavam para o interior do continente e que nunca tiveram contato com essas pessoas, tá certo? Então, esses contatos dos bandeirantes com os indígenas, na maioria das vezes vão ser muito violentos. Houve causas de morte, tanto para o lado dos bandeirantes, principalmente pelos indígenas, uma vez que os bandeirantes tinham armas de fogo e assim por diante, e dizimou uma grande quantidade de índio. Mas o que levava esses bandeirantes aí para o interior? Bem, nós já vimos que a cidade na qual eles moravam, a vila que eles moravam, tinha uma vida muito difícil, era tudo precário. Então eles vão para o interior para buscar os indígenas para escravizar. Então eles iam para o interior, capturavam os indígenas para o trabalho escravo. Outros vão buscar metais preciosos, como ouro e prata. Lembrando que no litoral do Brasil não havia metais preciosos. Nessas expedições para o interior, alguns vão encontrar minas de metais preciosos. E nós vamos estudar isso no futuro. Vai haver um encontro de minas muito rica no interior do Brasil. Outros vão encontrar pedras preciosas, vão buscar pedras preciosas, esmeraldas, diamantes e assim por diante. Outros, plantas medicinais, que eram conhecidas como as drogas do sertão. Nós falaremos delas também mais adiante. Então vocês percebem, gente, que essas expedições elas ocorreram por um período bem grande e que as motivações que levavam essas pessoas a participar das bandeiras, ou seja, a participar dessas expedições, elas mudavam. Então, as bandeiras, os períodos das bandeiras eram classificados de acordo com a riqueza que era buscada. Então, num primeiro momento, o interesse era buscar os indígenas. Depois, quando encontraram as minas, era encontrar metais preciosos. Se caso não encontrassem metais preciosos, para não sair no prejuízo, eles capturavam os índios, os indígenas para o trabalho escravo. Então, assim vai ser classificada essas bandeiras. Mas, de um modo geral, os metais preciosos sempre foi o produto mais almejado. Então, o objetivo sempre era buscar metal precioso. Caso não encontrasse, aí ou traziam os indígenas para o trabalho escravo, ou traziam plantas medicinais, as drogas do sertão para poder comercializar. E as pedras preciosas e os metais preciosos estão meio que ali juntos na liderança do interesse desses bandeirantes. Bem, um ponto positivo das bandeiras é que elas possibilitaram conhecer grande parte do interior do território que até então era desconhecido.
e as riquezas que existiam nesse interior do território. Mas essas expedições, elas demandavam um grande esforço de quem participava, porque essas expedições podiam durar até anos. Eram muito longas, muito perigosas, muito arriscadas participar dessas expedições. Só para vocês terem uma noção, um bandeirante ficou muito conhecido, o Antônio Raposo Tavares, ele é nome aí de rodovia aí no interior de São Paulo. Ele vai partir de São Paulo em 1647, vai cortar o território praticamente todo, chegando até a floresta amazônica, e só vai retornar em 1650, percorrendo aí cerca de 12 mil quilômetros quadrados. E aí, gente, para nós encerrarmos aqui esse assunto das bandeiras, uma coisa importante para nós entendermos a história desses bandeirantes é que eles de fato foram muito importantes para esse processo de desbravamento do interior do Brasil. Mas hoje em dia há uma controvérsia, um debate muito grande sobre esses bandeirantes, porque vocês já devem ter percebido que muitos deles são homenageados até hoje, dando nome para rodovias, nome para monumentos. Então, por exemplo, na nossa região, nós temos aqui a rodovia Fernão Dias, que é em homenagem ao Fernão Dias Pais Leme, que era um bandeirante. E esta rodovia homenageia o Fernão Dias justamente porque era uma rota na qual o Fernão Dias passava. Então, até hoje, nós damos nome para essa rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, uma rodovia bem extensa. No trevo aqui da entrada de Pouso Alegre, nós temos lá uma estátua do Fernão Dias Pais Leme, que nós chamamos, né, o Fernandão, lá, o Fernão Dias Pais Leme. Mas acontece que, com uma revisão da história, aprofundando a história sobre esses bandeirantes, de fato é verdade a contribuição deles para conhecer o interior. Mas eram homens violentos, assassinos, violentavam as nativas, indígenas, maltratavam, escravizavam. Alguns desses podem ser considerados até como genocidas, porque conseguiram dizimar povos indígenas inteiros com o seu bando. Ou seja, acabaram com muitos povos indígenas. E nós, então, hoje ainda homenageamos pessoas que, embora tiveram alguma importância no desenvolvimento do território, da ocupação do território, mas que são homicidas, que são assassinos, que são estupradores, que eram genocidas. E até hoje nós os homenageamos. Então, hoje há uma discussão sobre, será que eles merecem mesmo essas homenagens todas? Será que eles são mesmo considerados heróis? Isso muda com o passar do tempo, tá? Todo herói é construído. Toda nação constrói seus heróis. Então, esses heróis foram em algum momento construídos. Da mesma forma que eles são construídos, eles podem ser desconstruídos a partir do momento que a história muda. Então, um herói de um momento pode se tornar vilão de outro. Um vilão de um momento pode se tornar o herói de outro. Tá certo? Então, isso é uma informação que vocês precisam pensar, é muito importante, porque é uma novidade que os historiadores brasileiros estão apresentando e que isso pode ter algum desenrolar no futuro, pode ter mudanças no futuro, e é bom vocês já terem isso em mente. Na próxima aula, nós continuaremos então a falar desse processo de expansão para o interior do território brasileiro.